Olá, família! Estamos reunidos, mais um encontro. Hoje é domingo, dia 20 de agosto. Estou gravando, só não estou gravando ao vivo, porque eu prefiro fazer essa gravação, depois colocar lá direitinho no YouTube. E pode ser que tenha algum barulho aqui do meu filho brincando com o cachorro. Agora nós temos um cachorrinho, ajeitando a rotina com esse nosso novo membro da família. Eu estava dando uma olhada à sequência que a gente vem estudando e eu pensei na crise, que é o tema que a gente abordou nos nossos 2 últimos encontros. E entendemos que a crise é uma situação necessária para modificar uma estrutura que nós tínhamos de vida, de trabalho, de relacionamento e conosco para uma nova situação, né? Para que a gente possa construir novos modos de ver a vida, de nos relacionarmos, então estarmos no mundo. E pensando que a crise ela se faz necessária e ela pode ter vários nomes, tá? Como uma separação, divórcio, perda, desemprego, morte de alguém, até de um animal doméstico. A crise pode ser de ordem financeira, como eu falei, né? Mas uma crise existencial, de eu parar um momento e me questionar o que eu estou fazendo aqui nessa vida, qual é o meu propósito. E nosso propósito, ele até pode ser definido. Nós somos filhos de Deus, criados para seguirmos no caminho de evolução. Então, nosso propósito é evoluir, é nos tornarmos espíritos puros. Se entendermos propósito como onde nós vamos chegar. Lá o nosso destino final é nos tornarmos espíritos puros, puros de coração, tornarmos seres de luz, enfim, a gente pode dar vários nomes, e espíritos felizes. A felicidade, ela é o propósito também da nossa vida, não é algo que se conquista na atual condição de elevação espiritual, que nós não estamos ainda com condições de compreendermos e vivermos um estado de felicidade e de paz. Isso é um processo, é um trabalho dentro desse percurso evolutivo, em que a gente vai conquistando. Conquistando o quê? A paciência, a empatia, o perdão, a compaixão. Nós precisamos conquistar, são aquisições do espírito. Então é uma conquista de valores morais, não é material, porque vai se tornar a bagagem desse espírito que vai ter, veja que a crise, né? Vai ter que passar por momentos com a lei da destruição. Ela faz parte das leis divinas e ela é uma etapa da lei do progresso. A lei da destruição, ela remete
a essa quebra de estrutura antiga para que a gente possa fazer uma estrutura mais evoluída. Então nós precisamos às vezes deixar aquilo que não nos serve mais. Vamos pensar, né? Uma maneira bem simples da gente conseguir visualizar. Hoje nós usamos um aparelho celular, todo mundo tem, né? Isso já está confirmado que a quantidade de celular hoje por pessoa está em média de 2 aparelhos celulares, não é nenhum, são 2. Eu só tenho um, mas tem pessoas que andam com 2 aparelhos, né? O trabalho, o pessoal. Agora podem colocar lá os chips dentro do aparelho, ter uma conta de WhatsApp Business e uma conta pessoal, enfim, a gente deu um jeito de ir modificando. E hoje eu estava pensando nisso, nos telefones, e que eu estava lembrando de uma situação na faculdade, que eu ia lá no final do corredor, isso 1995, não, muito antes, 92, entrei na faculdade, então, nessa época, eu percorria lá o corredor para chegar no orelhão. Então, o orelhão a gente chamava o telefone público, porque ele parecia uma orelha grande, a gente ficava ali, pegava, mas assim, ainda eram botõezinhos. Na minha infância, a gente tinha que discar, e era ruim quando escapava, a gente tinha que desligar e voltar de novo, tac, 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 voltava lá o disquinho. Depois a gente ficou nos números, né? Só para apertar era mais fácil, porque não tinha esse problema de você discar errado. Muitos dos números que a gente discava errado é porque ia lá, percorria o 8, aí não chegava, acabava ficando como 7. Lembranças aqui. Mas eu estava lembrando desse momento que eu fui lá pro orelhão fazer uma ligação, tinha que comprar ficha, e hoje a gente fala num aparelhinho desse conectado à internet para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Não faz sentido praticamente ter uma linha telefônica, né, fixa, um aparelho fixo de linha telefônica em casa. As pessoas não precisam, tem gente que ainda tem, mas não precisa mais. Então, serviços, por exemplo, muitas empresas, elas quebraram, ou seja, faliram, porque elas prestavam determinado serviço que não interessa mais. Eu estava conversando, eu tenho um livro publicado, eu estava conversando com a editora, né, porque nós vamos fazer a 2ª edição do livro, e estava conversando com ele em Portugal, nós estávamos fazendo videochamada, e ele estava dizendo das livrarias. E a Saraiva era uma livraria que tinha prateleiras de livros para psicologia. Então, quantas vezes meu passeio preferido era ir ao shopping para ficar na livraria. Ainda existem livrarias, mas a rede, por exemplo, da Saraiva, que tinha mais de 100 livrarias espalhadas pelo Brasil,
Hoje pode se contar na palma das mãos. Tem em torno de 10. Ele que me contou isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que algumas estruturas não servem mais, não atendem mais, porque alguma coisa mudou, evoluiu em termos, né? Então, por exemplo, tecnológicos, nós podemos comprar livros sem sair de casa, na internet. Eu posso comprar comida, eu posso fazer compra de supermercado. Essa semana mesmo eu vou fazer um pedido pelo WhatsApp e a feira vem entregar aqui os produtos que eu pedi, a mercearia vem entregar. A pandemia, ela permitiu que isso ocorresse porque nós ficamos isolados em casa. Então a pandemia foi uma crise sanitária, foi uma crise de saúde pública, e ela fez com que as pessoas pensassem alternativas para contornar aquela crise. Aí que eu vou dizer, não é contornar, a gente usa muito essa expressão, mas o que é que aconteceu foi, a crise permitiu que nós pensássemos de forma criativa em soluções. O que eu quero chegar com essa reflexão? Que nós precisamos investir numa educação para o livre pensar. A nossa capacidade de criar, de gerar coisas novas. E a educação que a gente recebe hoje, não só estou falando de escola, a educação que a gente dá para as nossas crianças e principalmente os pais, é uma educação voltada para a obediência. Então, eu quero que a criança seja comportada, boazinha, obediente, sossegada, que não me incomode. O que acontece? Eu digo para ela o que ela deve fazer. Eu faço para ela aquilo que eu quero. Tá? Então, eu arrumo o quarto, aqui é o quarto do meu filho. Então, vamos lá, eu arrumo o quarto dele da forma como eu quero. Eu faço a comida, coloco no prato e dou a comida que eu escolhi fazer, do jeito que eu quero fazer, e eu ponho a quantidade no prato e eu quero que ele coma tudo. E acontece muitas vezes que a criança ela não vai querer comer. O corpo dela, eu já comentei aqui em um outro vídeo, que o nosso corpo manda mensagens. Então ele dá mensagem para o bebezinho quando está com fome e quando está com sono e quando está com dor, e o bebê manifesta, geralmente chorando, e quando ele está satisfeito, ele sorri, fica bem, fica alegre, brinca um pouco e dorme. Uma criança com as suas necessidades satisfeitas é uma criança que está relaxada, que está tranquila, que dorme bem, né? E que tem atenção, que consegue se concentrar. É uma criança que aprende, que interage. Uma criança que não tem suas necessidades emocionais e físicas atendidas é uma criança que fica mais agitada, que tem medos, às vezes insegurança. É uma criança que pode estar incomodada com dor, com fome, com frio, com sede, se sentindo triste, com medo, vários outros aspectos. E é uma criança que vai ficar inquieta, agitada, ela vai manifestar pelo seu comportamento. Então, não podemos ficar julgando, que é outro tema que nós vamos comentar. Hoje, eu escolhi, antes de entrar na questão do julgamento, mas nos aproximando, é dizer o seguinte: existem outras formas que não seja essa lei da destruição, porque ela age, né, como eu falei, na reformulação. Então a tecnologia avançou,
Aquela lá se tornou obsoleta, é descartada ou então é destruída. O telefone do jeito que era antes, só em museu agora, ou então determinados aparelhos, e isso vai perdendo a função, utilidade, e a gente vai descartando, destruindo, substituindo. Assim nós vamos fazer também conosco, com aquilo que não nos serve mais. Uma mãe de uma criança que é um bebezinho, ela tem que se redefinir para ser uma mãe de uma criança de 6 anos, depois redefinir para ser para ser mãe de uma criança de 12, depois uma mãe de um adolescente, até ser mãe de um adulto, o adulto que vai cuidar da sua própria vida, fazer a sua família, e ela passa a ser agora chamada não como mãe, mas como avó, se ela vai ter netos. Então, é um ciclo da vida que nós entendemos que as estruturas vão se modificando. Isso não é ruim. Percebe que foi uma das coisas que eu falei a respeito da crise, que não é a partir do princípio que a crise é algo negativo. Mas a gente precisa evoluir com crises, tendo crises na nossa vida. Essa é a reflexão que eu trouxe. E o texto que a gente vai se apropriar é 2ª carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos. Aqui é um convite para que nós possamos nos examinar. A jornada evolutiva, ela pede autoconhecimento. Ela pede um exame de nós mesmos. Maria Montessori, ela fala disso, de um adulto preparado para educar a criança, para que ela viva no mundo em paz. Um mundo que vai ser construído para ser um mundo de paz. É um adulto que faz o tempo todo o autoexame. E por que ela fala isso, né? Porque ela observou a forma que nós, adultos, educamos, cuidamos, nos relacionamos com as crianças. E ela fala da tirania do adulto. Essa tirania que parte do orgulho e da ira. Que nós, adultos, orgulhosos, e o Espiritismo diz que a raiz dos males estão ali, são duas, né? A inveja, o egoísmo, é o ego no centro, tá? E o orgulho. Nós temos a nossa personalidade no centro de tudo. É como se nós fôssemos o centro do mundo. É natural esperar isso de uma criança muito pequena, mas não de um adulto. O adulto já tem que desenvolver a empatia, a compaixão, solidariedade, fraternidade. Ele precisa olhar para o mundo, interagir com o mundo, e ele vai fazendo isso numa construção que começa na infância. Então, quem é que constrói o adulto? É a criança. É o que Montessori fala. A criança, ela constrói o ser humano. Ela vai se construir. Ela vai se construir no adulto, se tornando esse adulto. Então, que adulto que nós queremos? O que nós queremos para o mundo? Quando a gente tiver essa consciência, e eu falo quando individualmente, mas em termos também, vamos dizer, né, de sociedade, nós vamos construir uma sociedade com esse raciocínio de que a criança, ela constrói o adulto. Nós vamos criar políticas públicas de proteção à infância. Nós vamos criar cidades organizadas arquitetonicamente, né, planejadas para
as crianças, para as crianças se desenvolverem, para que as suas necessidades de desenvolvimento sejam atendidas. Não é a criança ter os seus caprichos. Brincadeira de criança é coisa séria que a gente fala, porque ela, no que a gente aparentemente olha, né, e chama de brincadeira, são atividades, exercícios que o corpo pede para desenvolver controle motor mais grosso, mais fino, concentração, atenção, noções de espaço, noções de direção, tempo e várias outras coisas, né? Quando ela está em contato com a natureza. E assim temos que pensar políticas públicas de preservação da natureza, né? E cuidado com a primeira infância. A criança precisa estar em contato com a natureza para que nós possamos desenvolver um adulto que implante, né? que viva a paz. Eu estou falando isso tudo, vocês já podem ver que esse mundo que a gente quer, que todo mundo quer um mundo de paz, né? Um mundo em que todos se sintam bem, a gente busca o bem-estar. Isso não vai acontecer enquanto todos, não pode haver exceção, todos pudermos usufruir das mesmas condições. É o princípio do Ubuntu na África, em que não é são todos compartilham, todos são merecedores, todos têm os mesmos direitos. Enquanto isso não for compreendido, a gente não vai ter um mundo de paz, porque há quem queira ganhar com as guerras, né? Ganhar mesmo dinheiro, né? Enriquecer com guerras, com a doença. Nós vivemos com grandes indústrias da pornografia, que é o vício, a exploração do sexo. Nós temos grandes indústrias farmacêuticas que vivem com a doença, eles querem manter doenças crônicas, não querem a saúde. Grandes indústrias que poluem, exploram, destroem o meio ambiente para extrair riquezas ou então para a produção de alimento em massa, colocando agrotóxicos e com isso mata, né, os animais, polui os rios, enfim, o ar. E o que vai transformar em doenças crônicas, né, todos nós ficaremos contaminados e doentes. E essa outra indústria que é a bélica, que vende armas, em nome da segurança. Então, em nome da proteção, em nome da segurança, em nome da saúde, se faz doença, guerra, violência, exploração. Isso a gente precisa ter o nosso pensamento livre para pensar, reconhecer essas situações, que elas acontecem, como que elas acontecem e ser criativo nas soluções. Solução, já disse, é cuidar da primeira infância, é cuidar da natureza. Como é que a gente cuida na primeira infância? A gente educa pai, mãe e professores. E temos que educar pai e mãe, temos que estimular o autoconhecimento. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Vede se estáis na fé. Se a gente está aqui
para pensar no autoexame, né? No autoconhecimento. Se eu sei, né, que eu sou um ser humano encarnado, um espírito encarnado, faço parte dessa humanidade, eu penso, eu sinto, ok, eu vou me examinando, mas o exame é mais profundo, porque é um convite para verificar se estamos na fé. Acabei de falar que as maiores indústrias de enriquecimento no planeta é a indústria pornográfica, a indústria farmacêutica e a indústria bélica. E falei quais são as razões que elas enriquecem. Elas enriquecem estimulando a doença, mas uma doença que tem que ser crônica, porque ela não pode nos matar. Nós temos que viver doentes. Então, a nossa alimentação não pode ser saudável, como eu já falei. Nosso ambiente em que a gente respira, a água que a gente toma, não pode ser saudável. A gente tem que comer produto industrializado, e também usamos aí desses alimentos, né, processados, então, uma indústria alimentícia que também lucra muito com isso, com as porcarias que a gente come, que não é comida, né? Não é um alimento saudável. A gente vai comer processados em indústrias alimentícias que produzem com muita gordura e muito açúcar. Isso é combinação para doença, para criar o vício alimentar. Então, vocês já viram que existe muita gente interessada em ganhar dinheiro, em enriquecer dessa forma, né? E elas vão criando essas situações. Então, em nome da segurança, vamos portar armas. Em nome da segurança, nós vamos guerrear em país com o outro. E com isso, eu fabrico esse arsenal bélico que vai ser vendido e aí dizendo tudo isso que eu já tinha dito, mas repetido aqui. Pergunto, que fé é essa? O que nós estamos professando em termos de fé? Lembra que eu falei de fé? Ser fiel. E é fiel a quem? A nós. Mas não é nós personalidade. Não é nós ego. É nós self. É nós a essência divina. É o Deus que há em nós para que façamos o Deus surgir. Então, examinai para que você veja se você está na fé. É isso que nós precisamos fazer. Na nossa jornada evolutiva, nós precisamos examinar se estamos vivendo na fé. Se nós estamos vivendo em conformidade com as leis divinas. Se nós estamos vivendo em conformidade com a lei do amor, da paz, da fraternidade. Tudo isso que a gente quer, porque está no nosso destino, o nosso propósito de vida é produzir a felicidade, condições de felicidade. O que acontece com a crise existencial que eu falo? Eu não sei o que eu faço da vida, eu não sei o que eu quero, eu não sei. Porque nós fomos desviados desse caminho para que a gente pense na segurança que eu tenho que ter. Então eu vivo no medo. O medo, ele é estimulado o tempo todo. Pensar se eu tenho que pensar na minha existência nesse rumo para conquistar a felicidade e quem vai me guiar é a minha consciência,
porque lá estão escritas leis divinas, então eu entro em contato comigo, com as leis divinas em mim, com o meu self. E aí eu vou saber o rumo, eu vou chegar nesse destino. O que acontece que a gente se desvia é quando retira a gente desse lugar. Então eu vivo uma vida de ilusão. Então eu vivo não só o medo, que eu fico com medo de tudo e de todos, mas uma vida de ilusão, de prazeres. Então eu sou desviada do curso, ao invés de construir a minha felicidade, eu vivo prazeres, prazeres que estão ligados ao consumo. E o consumo é, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, para gastar o meu dinheiro para enriquecer alguém. Então, o meu trabalho, ele serve para enriquecer alguém. E, em compensação, eu ter algum tipo de satisfação momentânea com comida, com sexo, e aí eu consumo a pornografia, eu consumo esses alimentos processados, porque ele tem muito açúcar, e aí me deixa eufórica, me deixa com uma sensação agradável, me deixa alegre, eu vou gerando os hormônios que vão viciar, os hormônios de dopamina. Jogos eletrônicos, esses joguinhos celulares, rede social, e eu vou vivendo uma vida seguindo esse rumo dos prazeres. Vede se você está na fé. A crise existencial é um grito de socorro de isso que você está vivendo não vai te trazer felicidade. Isso que você está vivendo não te completa, não te coloca em conexão com o eu divino. É como se houvesse um grande vazio. Porque Deus está em nós, mas nós não estamos em Deus. Provai-vos. Provai-vos. Aqui fala da prova. Provai-vos. Então nós temos que provar. Fazer o exame. Ver se está em Deus. Se estamos em conexão com Deus. E nos colocar à prova. Só fiquei nessa passagem de Paulo de Tarso, segunda carta aos Coríntios. No nosso próximo encontro, nós vamos ler o texto, que é a discussão de Emmanuel, que é nos diversos caminhos. Está na Vinha de Luz, capítulo 99. Quem quiser ler para o nosso próximo encontro, fica aí a sugestão. Esse texto eu vou trabalhar na quarta-feira no grupo de tratamento espiritual que eu faço parte, e a gente fica com essas reflexões introdutórias só ali com essa passagem. Vamos pensar, vamos refletir sobre isso, sobre a nossa condição. Uma coisa muito importante é não termos medo de fazer o autoexame. Não vou dizer que é uma jornada fácil, mas a gente não precisa evoluir pelo caminho da dor. A crise ela vai acontecer, porque de tempos e tempos nós vamos precisar renovar padrões, quebrar velhos padrões, construir novas circuitarias neuronais, hábitos, vamos reconstruir a nossa vida, nós vamos morrer na carne e renascer em espírito e renascer na carne em novas reencarnações. Então, esse ciclo, ele é necessário,
mas não precisamos evoluir pela dor. Então, essa é a minha proposta, que a gente possa evitar a jornada que nos leva à perfeição, que ela seja dolorosa, árdua, que ela seja sofrida, angustiante, que nos leve a situações extremas para que desperte a nossa consciência. Se nós estivermos o entendimento agora da necessidade de nos examinarmos e verificarmos se estamos na fé, nossa jornada ela pode ser mais suave, ela pode ser mais alegre, ela pode ser um caminho em que nós vamos de mãos dadas, cantando, como eu gosto o último capítulo do livro Boa Nova. Vou trazer aqui pra gente. Eu adoro esse livro. E o último capítulo, capítulo 30, fala de Maria de Nazaré. E quando ela vai para a prisão, onde estão os novos cristãos, os primeiros cristãos, ela viu que aquelas pessoas estavam ali, não conheceram o filho dela, não conheceram Jesus, mas não adiantava abrir os portões, deixá-los livres, porque eles iam ser perseguidos novamente. Ela precisava deixar algo para eles que lhes desse força, bom ânimo. E ela cantou uma música no ouvido de uma menina, e essa menina, inspirada pelo amor de Maria, aquela vibração deliciosa, ela começa a cantar e a música contagia. A música se espalha numa vibração de amor que toma conta e enche o coração daquelas pessoas de fé que estavam em conexão com o eu divino, em conexão com o Cristo. Elas seguiram adiante para morrerem na boca dos leões mas foram dando prova do amor e da fé delas. Nós não precisamos sofrer na nossa jornada. Nós podemos ir para esse sacrifício supremo em nome do amor superior, cantando alegremente, porque nós estamos em conexão com quem somos, na verdade, com a nossa essência divina. Fazer essa reflexão é um processo necessário, doloroso muitas vezes, mas necessário. Não tenhamos medo, tenhamos coragem. O medo vai fazer parte, mas lembrem que muitos medos que nós sentimos, eles foram incutidos em nós. Deus não nos criou para o medo, Ele nos criou para o amor. Faça uma boa reflexão, põe a mãozinha aqui no coração, se encham dessa alegria, dessa esperança, sigam a sua jornada, que tenham uma ótima semana, que Deus nos abençoe e a gente se vê no próximo encontro.